Iniciamos mais uma vez, diretamente do Templo de Salomão, o programa Obreiros em Foco. E você diz, bicho, mas está fora de foco, está tudo aí, como se diria, embaçado? Não, está desfigurado, eu não consigo ver com clareza. O problema é na minha televisão? Não, preste muita atenção. Assim está a visão espiritual de muitos obreiros, colaboradores, auxiliares de pastores, evangelistas, membros, independentemente da denominação. E sobre isso nós vamos falar no programa de hoje, da quinta e da sexta característica do espírito enganador de Ló. Nós vamos falar de mais duas características desse espírito que tira a visão da pessoa quando ela perde o foco do altar, perde o foco da vida espiritual, o foco da salvação, quando a sua comunhão com Deus já não é mais prioridade. Estamos mais uma vez com o seu programa Obreiros em Foco. Prepare aí a venda para orarmos diante do altar, desta imagem que nós temos aqui gigantesca, do altar do Templo de Salomão, onde estaremos apresentando neste mês de janeiro. Bispos e pastores de diferentes continentes e países estarão se dirigindo ao Templo de Salomão para trazer e apresentar no altar, este altar que é único, porque há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas só um único templo foi desenhado por Deus. Os outros mais de 37 milhões de templos foram desenhados, arquitetados por engenheiros, arquitetos, mas o Templo de Salomão não foi desenhado, arquitetado por homens, mas sim pelo próprio Deus. Por isso ele falou que os seus olhos estariam sobre esta casa e que as orações que fossem feitas neste lugar seriam ouvidas por ele e que ele entraria em ação quando houvesse da nossa parte uma atitude em obedecê-lo, em sacrificar, em entregar, em ficar na dependência dele. Por isso, nós vamos orar diante desta fotografia. Prepare aí a venda. Se você ainda não cortou de uma camiseta sua, né, na altura do peitoral, na altura do coração, você deve fazê-la agora. Convide um obreiro, convide um colaborador, convide um evangelista, alguém que está afastado para participar do nosso programa com a venda, porque nós vamos orar com esta venda sobre os olhos. E você que está prestes a cair em tentação, você que está prestes a adulterar, a mentir, a tocar no sagrado, a negar a fé, a sair da igreja, a murmurar, você que está prestes a se entregar a uma fantasia sexual, a um namoro que não convém, a uma amizade que só lhe prejudica. Então, no momento da oração, esta venda será removida, esta venda espiritual será removida dos seus olhos, para que você veja, então, com claridade aonde você está e aonde Deus quer que você esteja. O que você está fazendo e o que Deus quer que você faça. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo, boa noite a todos, porque quando a visão está distorcida, está do jeito que a gente viu no início do programa, então a pessoa já está num processo de queda. Ela precisa encerrar esse processo de queda. O senhor falava também há pouco de atitude. E a atitude, ela é tomada quando se toma primeiro uma decisão. A pessoa toma a decisão dentro dela e a decisão que ela toma, ela se transforma em uma atitude e aí a visão da pessoa se abre. E você pode e deve se ajudar. Se você tem alguma dúvida, envie agora uma mensagem para o nosso WhatsApp com uma pergunta objetiva ao número 953 39 28 28, 0 operadora 11 953 39 28 28. A este número você não deve ligar, mas enviar a sua mensagem de áudio, de texto, que a gente vai responder. Inclusive, nós vamos agora responder a primeira pergunta. Olá, Bispo, eu me chamo Fabiana, sou aqui do estado de São Paulo e eu gostaria de saber como conciliar trabalho, estudo e a obra de Deus. Ô Fabiana, boa noite. Realmente é difícil, mas é possível. Eu já atendi pessoas
que elas não souberam conciliar e elas se perderam. Eram pessoas que queriam fazer todas as coisas ao mesmo tempo, só que elas não priorizaram a vida espiritual. Sim, algumas pessoas conseguem conciliar trabalho, estudo e vida com Deus. Porém, você precisa ter realmente um equilíbrio, um controle para você saber administrar o tempo e não ignorar e não esquecer e não deixar de priorizar a sua vida com Deus. Isto é muito importante que a pessoa faça. Pois sim, sempre mais para Deus e menos para mim. É a forma da gente sempre estar, sabe, guardados, protegidos. A partir do momento em que você dá mais para si, ou mais para os estudos, para a família, para o trabalho, você está dando para si. E menos para Deus, você coloca em risco a sua vida espiritual. O segredo é sempre dar mais para Deus. E aí, consequentemente, você vai ter sucesso na vida sentimental, no relacionamento familiar, na vida profissional e nos seus estudos. Será que tem alguém nos assistindo em Manaus ou no Amazonas? Será que eles assistem o programa Obreiros em Foco? Já esteve lá? Não estive. Eu já estive lá. Mas bem, vamos agora falar com o pastor André lá no Amazonas. Pastor André, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco, tudo bem? Bispo Júlio, boa noite. Boa noite também ao Bispo Irlan. Graças a Deus estamos na fé, aguardando pela reunião dos obreiros neste sábado agora. E eu tenho certeza que será muito forte, como tem sido as outras reuniões. Eu já estou aqui com a minha venda preparada para essa reunião. E eu quero até aproveitar, Bispo, fique à vontade, e falar que um dos momentos mais fortes, eu considero assim, um dos momentos mais fortes é justamente essa oração que é feita com a venda nos olhos. Eu vejo os obreiros aqui do Amazonas, de Manaus, fervorosos nesse momento, porque é uma coisa muito forte, Bispo. Fico feliz. O pastor André já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, eu estou há 32 anos na Igreja Universal. Há 32 anos. Como pastor, já está no ministério há quantos anos? Eu estou como pastor há 28 anos. Há 28 anos. Está casado há quanto tempo? 24 anos. 24 anos. E já esteve em quais estados? Eu sou natural do Rio de Janeiro, estive no Rio de Janeiro, depois eu estive em Santa Catarina e agora estou aqui no Amazonas. Muito bem. Hein, pastor André, fala aí para essa pessoa que está nos assistindo, que iniciou com o senhor lá no Rio de Janeiro, que já esteve nesses estados, estão nesses estados onde o senhor já passou e que estão fracos, caídos, afastados, estão inclusive agora mesmo, eles pararam quando lhe viram. Ah, eu conheço o André. Ô, André, eu estou aqui, ó. Me ajuda, por favor. São pessoas, André, que infelizmente elas não completaram a sua carreira. Elas não completaram, sabe, o seu processo, não sei se seria a palavra mais conveniente, de libertação, ou de conversão, ou de novo nascimento, não foram batizadas com o Espírito Santo, ou até concluíram. Mas quando se depararam com perseguições, tribulações, injustiças, dificuldades que todos nós enfrentamos, você já está na igreja há mais de 30 anos, você pode falar ao respeito, eu posso falar, o Irlan podemos falar, porque já estamos na igreja há décadas. E os problemas, as tribulações, perseguições fazem parte da vida. E você também sofreu, mas venceu. Fala para eles qual foi o seu segredo, qual tem sido o seu segredo para permanecer. Bispo Júlio, tem uma coisa muito forte que o senhor falou, né, nessa última reunião. O senhor disse que nós temos que ser a obra. E ser a obra é aguentar pressão, é aguentar perseguição, as tentações. Claro, sempre com a comunhão com Deus, com a comunhão com o Espírito Santo. Eu aconselho essa pessoa a voltar. Porque, bispo, eu também sou um ex-desviado. Eu estive na Igreja Universal com 14 anos de idade, fiquei até os 15, e eu fui seduzido pelo mundo. Aquele pensamento inspirado pelo mal, que disse, você é jovem, vai curtir a vida, vai curtir a sua vida. E eu fui curtir a vida e quase que a vida acabou comigo. Né? Eu me envolvi com as drogas,
me envolvi com a criminalidade, participei de uma facção, e quase morri, quase fui morto, né? E eu voltei, lutaram por mim meu irmão, minha tia, lutaram por mim na igreja, e eu voltei com 19 para 20 anos para nunca mais sair. Amém. E eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus teve essa misericórdia de mim, me deu uma nova chance, mesmo eu o desprezando, virando as costas para Ele. E quando eu estive no fundo do poço, em apuros, eu clamei e Ele me atendeu, estendeu a mão para mim, me deu uma nova vida. Eu acredito que o mesmo o Senhor Jesus quer fazer por essa pessoa que está afastada. Sabe por quê, bispo? Diga lá. Teve uma oração que essa pessoa fez, que ela chorou, que ela abriu o coração, que ela foi sincera. Talvez essa pessoa tenha esquecido dessa oração, mas Deus nunca esqueceu dessa oração. Deus nunca esqueceu. E se essa pessoa voltar, assim como o pai recebeu o filho pródigo, o Senhor Jesus estará esperando essa pessoa também. Eu creio. Como um pai, de braços abertos. Está aí, então, a mensagem do Espírito Santo para você, ex-obreiro, ex-colaborador, ex-evangelista, ex-membro da Igreja Universal, que conhece o pastor André, que acompanhou o seu processo de libertação, conversão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, que o conheceu já como auxiliar de pastor, como pastor, quando se casou, quando passou aí no seu estado, na sua cidade. Chegou a hora de você voltar e Deus falando para você, aqui é o seu lugar. Aonde? O altar. É o altar. Qual é o nome da esposa, André? Da sua esposa? Carla. A Carla. Forte abraço para Carla e brevemente estaremos aí, na primeira oportunidade, em Manaus, com todos vocês, fazendo uma vigília com os obreiros, os colaboradores e os evangelistas aí da nossa catedral. Neste sábado, então, a terceira reunião da Visão, transmitida diretamente do Templo de Salomão. Qual o endereço, pastor André? É Avenida Constantino Neri, 1515, bairro São Geraldo. Okay. E o senhor vindo, será um prazer recebê-lo. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Um forte abraço, então, para Carla e para todos aí no Amazonas. Se você diz, bispo, eu quero desabafar, eu preciso de resgate. O pastor Marcos, do Grupo Caleb, ele está já na central aí de atendimento com equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores à sua inteira disposição. Pastor Marcos, não são poucas as pessoas que estão literalmente fracas. Elas não têm disposição para fazer o que elas sabem que tem que ser feito, como orar, ir à igreja, meditar na palavra de Deus, combater o bom combate, porque está faltando o Espírito Santo. Mas Deus está falando com esta pessoa e que está afastada para que ela dê esse passo. O primeiro passo é reconhecer que só ela não pode, porque se só ela pudesse, ela já o teria feito há muito tempo, já teria voltado. Então, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é ligar e falar com você para você enviar aí o bispo, o pastor do estado, da região onde ela mora, esteja aí no hospital, esteja essa pessoa onde estiver, nós vamos resgatá-lo para neste sábado estar conosco na terceira reunião da Visão. Ô Marcos, fala só para eles o tempo que você está na igreja. Faz quantos anos que você está na igreja? Na igreja nós estamos há 30 anos. Há 30 anos? 30 anos na igreja. Já está na obra há quantos anos? Na obra nós estamos há 26 anos. 26 anos? Sabe lá o que é isso, meu amigo? É muito chão. Olha, é muita lágrima, é muito jejum, é muita vigília, é muita reunião. Olha, é muita guerra, é muita tentação, é muito problema, mas vencendo, dia a dia. Está casado há quantos anos, pastor Marcos? Eu estou com a minha esposa há 41 anos, casado há 39 anos. Está aí. Meu amigo, se você quer um exemplo, olha para os exemplos bons. Para de olhar para os exemplos ruins, porque tem gente, o Marcos, que está falando assim, eu caí, eu saí, eu me afastei, porque eu fui decepcionado pelos maus exemplos que eu vi. Mas olha quantos exemplos bons você está tendo, só no programa Obreiros em Foco. Marcos, lê aí quem já ligou e pediu o resgate, que você vai enviar. Então, bispo, nós estamos aqui com Eriselton, de Pernambuco. Ele diz que está afastado há 1 ano, bispo. Está afastado há 1 ano, a esposa dele faleceu. Hoje ele se encontra sozinho, triste, enfim, angustiado, como tantas outras pessoas. Nós vamos encontrar o seu Eriselton. Ô Marcos, a raiz da solidão dele não é a morte da esposa, não. É a ausência do Espírito Santo.
Exatamente. O que está faltando nele é o Espírito Santo. Quem mais Exatamente. ligou? Nós vamos resgatá-lo e o senhor vai ter um encontro com Deus. Tá ligado. Também o seu Aguinaldo, bispo. O seu Aguinaldo de São Paulo nos ligou aqui, não tem o bairro. Ele está afastado há mais de 8 anos. Que é isso? E hoje ele se sente fraco, inclusive está frequentando o centro espírita, ele diz aqui, né? Está com vício de bebida, de drogas. O Elisel, o seu Aguinaldo, nós vamos também encontrá-lo. Ô Marcos, se você não está satisfeito com a colheita que você está tendo, você tem que mudar então a semente. O problema não está na terra, o problema está na semente. Exatamente. Se você quer ter uma colheita diferente, você tem que plantar uma semente diferente. Você tem que buscar e fazer coisas diferentes. Você está 8 anos afastado, conhece a verdade, se envolveu com o espiritismo, está depressivo, está com vício, está com problemas de saúde. Olha, a única coisa que falta é morrer para o inferno. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso, o dia é sábado, às 18 horas, na reunião da visão. O que está faltando a este Senhor, como a todos os afastados, é o Espírito Santo. O pastor Marcos faz parte do Grupo Caleb e vocês vão acompanhar agora as imagens aí da ação desse grupo aqui do Templo de Salomão, aqui da Catedral também. Aí está o pastor Marcos, inclusive. Esse aí de costas é o pastor Marcos. Né? Hein, pastor Marcos? Fala um pouquinho sobre o Grupo Caleb para a gente. Nós temos procurado as pessoas que estão, muitas vezes, se sentem solitárias, né, bispo? Aquela senhora, aquele senhor, que já tem uma certa idade, né? Se sentem sozinhos. Nós fazemos as visitas a essas pessoas, procuramos saber o que elas estão precisando. Muitas vezes é problema de saúde, muitas vezes é situação com a família, a respeito de imóveis, de herança, a questão da aposentadoria. Nós procuramos profissionais que são voluntários no nosso trabalho, que dão assistência. Levamos, claro, primeiramente, a assistência espiritual, porque é claro que a solidão da pessoa, na verdade, é a falta do Espírito Santo. Porque quem tem Jesus não está sozinho. E através do Grupo Caleb, nós temos alcançado muitas pessoas que sofrem, que precisam de ajuda. Temos dado auxílio para essas pessoas. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito, amparo. Exatamente. E atenção. Por isso, você, obreiro, né, que poderia estar contribuindo nesse grupo, poderia estar fazendo parte desse grupo e não estar, analise, pergunte-se e peça a Deus para gastar a sua vida na sua obra e que, se Ele lhe direcionar ao Grupo Caleb, que você seja um instrumento nas suas mãos. Obrigado, pastor Marcos. Siga aí, então, na central com os auxiliares, com os levitas e esposas de pastores, dando atenção aos afastados, porque já vamos orar aqui diante do altar, diante dessa imagem, dessa fotografia aqui gigantesca do altar do Templo de Salomão. Bem, eu queria agora que você acompanhasse o caso verídico da Vera Lúcia. E não esqueça que daqui a pouco eu vou estar falando sobre a 5ª e a 6ª característica do espírito enganador de Ló. Mas preste atenção, como estava a senhora Lúcia quando ela recebeu o Folho Universal? Olá, meu nome é Vera Lúcia, eu sou daqui da Catedral de Ribeirão das Neves. Eu vim para a Igreja Universal através da folha e o que me chamou a atenção nessa folha foi o problema da vida sentimental. Tinha um testemunho lá que era exatamente o que eu estava passando, porque eu nunca fui feliz na vida sentimental. E através de ler esta folha universal, eu vi o testemunho que Jesus fez na vida daquela pessoa que estava contando ali e se encaixou exatamente comigo. Aí eu comecei a fazer as correntes, participei, obedeci. O que o homem de Deus falava, eu obedeci e ali aconteceu o milagre. Hoje eu sou feliz, tenho uma família abençoada, um casamento muito abençoado. Deus me contemplou com o marido, com um filho abençoado. Hoje nós somos uma família abençoada. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz na minha vida sentimental. A senhora Vera nunca havia sido feliz no amor até que conheceu o noivo, Jesus. Se casou com ele e hoje está aí, feliz, realizada. Mas o convite para ela conhecer o noivo foi, olha, o Folha Universal. O Folha Universal desta semana, na página 14, entretenimento, jejum de Daniel, o que fazer nos 21 dias. Descubra como aproveitar estas 3 semanas para investir no seu crescimento espiritual e se aproximar de Deus. Você já investiu em coisas vazias durante todo o ano. Invista
neste jejum de Daniel. Mas, bicho, iniciou sexta-feira passada, hoje já é quarta-feira, qual o problema? Olha para frente, gente. Olha para frente. Olha, você quando tem um copo com água, metade cheio, metade vazio, olha para a metade que está cheia, não olha para a metade que está vazia, não. Olha para o lado positivo. Olha só, aqui na página 16, a gente colocou aqui, olha, na capa, o que falta a você para receber o Espírito Santo. O que falta a você para receber o Espírito Santo? A ausência de foco na área espiritual tem impedido a muitos de ouvirem a Deus. Mas nesse jejum de Daniel é possível mudar essa conduta e se concentrar no maior bem que se pode ter. E aqui tem os casos verídicos. Já leu o seu exemplar? Bota aí o hashtag, por favor. O hashtag, por gentileza, né? Eu leio a Folha Universal. Adquira o seu patrocínio, eu tenho ainda aqui, olha só. Patrocinaram já ontem no programa de segunda, mas nós temos aqui mais 6 fardos. Você que vai patrocinar um fardo com 125 exemplares, fazendo uma doação agora de R$250, você que ainda não fez a sua doação, você que ainda não patrocinou um fardo e tem condições, faça-o agora, para que a gente possa levar juntamente com a cesta básica que vocês viram aí, o Grupo Caleb levando as famílias, aos idosos, às pessoas mais necessitadas. Nós vamos levar a estas pessoas, além da cesta básica, do alimento perecível, nós vamos levar a palavra de Deus que não perece, né? A palavra de Deus é eterna. Ainda falando sobre o Folha Universal, veja aqui a participação do Lucas Salles, é o ator e apresentador digital da 11ª edição do programa A Fazenda. Hein, Lucas? Buscar o Espírito Santo, hein? Porque lidando com essa gente aí na Fazenda, tu fica super carregado. Tu tem que ler e praticar o que está escrito aí no Folha Universal. Ele fala assim, o jornal, bispo, impresso é de muita qualidade, pois é produzido por jornalistas muito conceituados e que estudam profundamente o assunto para produzir a matéria. Isso mesmo, você acertou na testa. E de grande importância, ele fala, é de grande importância lermos e valorizarmos este meio. Lucas, olha, final de ano já sabe, hein? Encosto, inveja, urucubaca e não falta gente de olho grande na tua vida. Então, busca o Espírito Santo. Foca aí no Folha Universal e invista na sua vida espiritual. Como é que foi, o Bispo Irlan, a reunião da visão sábado passado? O que chamou sua atenção? Foi excelente. A passagem dos discípulos no caminho de Emaús, né? Eles conversando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, e eles não reconheceram. Então, isso acontece muito, né? Acontece com aqueles que estão perdendo a visão e a audição espiritual. Eles estão ouvindo, mas eles não conseguem reconhecer. Mas eles tiveram a oportunidade de estar à mesa com Jesus e quando eles comeram do pão, as escamas caíram dos olhos. É importante. E eles puderam reconhecer que era Jesus. O Senhor Jesus. Ouça, neste sábado nós vamos entregar esta venda, hein? Ninguém vai poder permanecer com esta venda. Sim. Esta venda nós vamos deixar no altar. Faz parte do nosso sacrifício. Apresentai os vossos corpos, né? É verdade. Como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É para Deus o nosso sacrifício. Bem, nós vamos agora acompanhar um trechinho da reunião da visão com o Bispo Macedo, que realizou a primeira reunião da visão, a reunião dos obreiros aqui desde o tempo de Salomão. Quando você está livre desse mundo, livre de amarrações com amigos, conhecidos ou de internet, vendo ou assistindo coisas que não deveria assistir, pornografia, você está impedindo a ação do Espírito Santo na sua vida. E ele não vai te dar visão. Não vai. Não vai mesmo. Porque foi assim com Abraão. Só deu a visão a Abraão do norte, do sul, do leste, do oeste, depois que ele se separou de Ló. Olá, eu me chamo Mariana, sou de Belo Horizonte, da região do Duval de Barros.
E eu queria contar para vocês como foi a minha experiência na Vigília da Visão. O momento que me chamou mais atenção foi o momento que teve a oração sobre a venda dos olhos. Foi onde o Espírito Santo me mostrou tudo que estava dentro de mim que tinha a necessidade de ser mudado, para que eu viesse permanecer até o fim. Ele me convenceu de todo o erro, de todo o pecado, de todas as coisas que eu estava praticando e estava começando a ser normal para mim. No momento da busca, eu me senti muito renovada, fui santificada e senti a presença do Espírito Santo dentro de mim. Agora eu quero que você me fale como foi a sua experiência na Vigília da Visão. Que Deus abençoe. Em dezembro, eu completei mais um ano de vida e, para a glória de Deus, recebi um presente que não tem preço: o Espírito Santo. Isso aconteceu nessa reunião da visão, onde eu abri mão de fazer um passeio com os amigos, e foi a melhor escolha que eu fiz nesse dia. Obrigada, Deus. Olá, sou o Obreiro Maurício, falo daqui da Catedral de Sergipe e acabei de participar mais de uma reunião da visão e para mim foi algo especial, abriu a minha visão em eu ser uma pessoa definida e não indefinido, sim, sim ou não, não, o que passar disso vem do maligno. E convido a você também, que não assistiu ainda, que venha participar da próxima reunião da visão, no próximo sábado às 18 horas em um universal mais próximo da sua casa. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não pôde dar a visão do que queria fazer na vida de Abraão e, por meio de Abraão, na vida de milhões de pessoas, porque foi através dele que veio então a nação de Israel e depois o Messias, e por isso eu estou aqui e você está aí, por causa deste homem que se separou de Ló. Veja que as experiências dessas pessoas que participaram da reunião da visão, a primeira, a segunda, elas reconhecem que havia algo, né, impedindo a sua visão e a sua audição espiritual, mesmo sendo de Deus. Uns sendo batizados, outros ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Se você diz, bispo, eu estou nesse jejum de Daniel, eu estou buscando o batismo, nessa fogueira santa eu estou priorizando o batismo. Bispo, eu já sou pastor, eu já sou colaborador, eu sou um obreiro. Eu devo participar do jejum? Claro que sim. Nós estamos jejuando, inclusive estamos pedindo para as pessoas que são batizadas acompanharem alguém que não é, para que neste jejum, até a vigília da virada, aconteça o batismo. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Sábado, às 18 horas, na terceira e última reunião da visão. É a sua oportunidade. Se você diz, bispo, eu quero ter visão, visão espiritual. Então separe-se. Aqui, olha, tire de dentro de si essa quinta característica do espírito enganador de Ló, irreverente. Ló foi irreverente a Deus e ao tio. Primeiro, ao tio pai, que o havia assumido como se fosse um filho. Quando ele escolheu as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, e o contrário era o deserto. Ele foi irreverente, não considerou o bem-estar, não perguntou ao tio, não disse, tio, o senhor que decida. Se realmente eu tenho que me separar, então que o senhor decida. A irreverência revela a falta de temor, de respeito. A irreverência revela a falta de disciplina, de ordem. Repare que toda pessoa espiritual é reverente e toda pessoa carnal é irreverente. Será isso por acaso? Não, não é. Então avalie-se aí agora. Faça uma autoavaliação se você tem sido irreverente ou reverente a Deus, aos servos de Deus. Quando o tio resgatou, ele, por ordem natural, tinha que agora ser escravo do tio, mas o tio o fez livre. Ao invés dele se prontificar, tio, eu vou ficar agora com o senhor, eu vou servir ao Senhor, eu e tudo aquilo, toda a minha casa. Não, ele foi irreverente. E ele foi e voltou para Sodoma e Gomorra. E depois aconteceu o que vocês já sabem. Perdeu tudo. Até a mulher. Talvez a mulher ficasse falando na cabeça dele, né? A mulher de Ló. Não fala, mas certamente espiritual ela não era. Porque
Ela olhou para trás, ela desobedeceu. E a ordem havia sido dada e clara: não olhem para trás. Havia irreverência em Ló. O espírito enganador de Ló é irreverente, como também materialista. A pessoa se apega facilmente às coisas materiais. Ló era apegado às coisas materiais. Ele queria ir para a cidade, ele queria facilidade, ele queria, sabe, negociar com as suas ovelhas, com o leite, né, com a manteiga, sabe? Ele queria negociar e negociou e ganhou muito dinheiro, mas perdeu a visão. Ele perdeu a visão do espiritual, a visão do altar. Mostra para mim, quando foi que Ló levantou um altar ao Senhor? Mostra para mim na Bíblia. Quando foi que Ló adorou o Senhor? Mostra para mim na Bíblia. Todas as referências de Ló são negativas. No Novo Testamento fala que o justo Ló, mas ele foi justificado por causa da intercessão do tio, que intercedeu por ele, ele foi salvo. Mas preste atenção, meu amigo, ele era materialista. Tanto é verdade que mesmo depois de resgatado, ele voltou para Sodoma, ele queria facilidade. O materialista, ele quer ganhar dinheiro rápido. Cuidado, hein? Obreiro, colaborador, membro da Igreja Universal, cuidado com essas ofertas de ganhar dinheiro rápido, lucros, sabe? Um retorno mensal, trimestral, semestral. Cuidado. Quem quer dinheiro fácil, revela que tem uma tendência ao apego, ao materialismo. Você é responsável pelo seu dinheiro, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Agora, não se deixe enganar pelo espírito do materialismo. Já vamos orar. Mas pense nisso. Vamos colocar a venda sobre os olhos e sobre os ouvidos e Deus vai revelar, por mais que doa, para o seu próprio bem. Porque veja só o que diz aqui o texto bíblico, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, quer dizer, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, quer dizer, irreverentes, avarentos, quer dizer, materialistas, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais e mães, ingratos, profanos. Eu vou parar aqui porque já é muita coisa. Olha, meu amigo, cuide-se, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quem tem um desses espíritos de irreverência ou de materialismo, não vai ser arrebatado, não. Muitos acidentes acontecem porque o motorista perdeu a visão da estrada. Dirigia rumo a algum lugar, mas no meio do caminho, algo aconteceu. Na caminhada da vida espiritual também é assim. Antes de a pessoa perder a fé e o prazer de servir a Deus, ela perde a visão daquilo que Deus tem para ela. A vida eterna e os sonhos do Altíssimo para ela. Muitos servos de Deus estão no caminho da fé e algo acontece e pouco a pouco os faz perder a visão. Abraão estava triste, pois esperava que Deus o abençoasse com um filho. Mas Deus queria fazê-lo pai de uma grande nação. A visão de Deus era maior do que a de Abraão. E isso acontece conosco hoje. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sábado, 19 de dezembro, a terceira reunião da visão. Convidamos os obreiros, evangelistas e membros de grupo a participarem da reunião que irá restaurar a visão dos desanimados, que estão prestes a sair do caminho da fé. Reunião da visão, sábado, 19 de dezembro, às 18 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo. Vamos à central de atendimento falar com o pastor Marcos, que está aí com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores do templo à sua inteira disposição
para que você seja resgatado ainda esta semana, para que sábado você possa estar na terceira e última reunião de obreiros, essa reunião intitulada Visão. Quem mais você tem aí em mãos, o Marcos? Sim, senhor bispo, também ligou para nós o Erivaldo. Ele é de Cachoeira, da Bahia. Ele está afastado há 3 anos e diz que não consegue sair de casa devido a um assalto que sofreu e ficou com trauma. Enfim, a vida dele, segundo ele, está paralisada. Mas nós vamos encontrar o seu Erivaldo. Nós vamos encontrá-lo. Nós vamos resgatá-lo. Isso aí. Na Bahia tem homens de Deus. Na Bahia tem servos de Deus. E vou encontrar o seu Erivaldo. Eu vou pedir o pastor Marcos para recolher os nomes das pessoas que ligaram, pediram resgate, para intercedermos aqui por todos vocês. Vamos interceder diante do altar. E nós vamos agora ao caso verídico do Edmilson, que chegou ao extremo de se deixar usar pelo mal para tirar a vida de alguém. Mas hoje o Edmilson é um obreiro. E ele vai contar como hoje ele se deixa usar. Preste atenção. Olá, meu nome é Edmilson, tenho 39 anos. Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Aos 17 anos eu tirei a vida de uma pessoa envolvida no crime. Fui convidado a participar de vários assaltos. E teve um dos assaltos que foi aqui em São Paulo. A polícia invadiu, acabou com aquela festa e foi todo mundo preso. Lá dentro a situação para mim ficou meio complicada, porque ali era eu sozinho e mais ninguém. Então eu era cheio de si, eu não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer. Viciado em cocaína. Eu estava dentro do presídio, eu usava mais droga praticamente do que na rua. Eu não tinha saída, eu não tinha perspectiva de vida. Eu fui no presídio, eu conheci a Igreja Universal, um pastor me evangelizou e eu acabei aceitando. E quando eu cheguei nesse culto, um culto simples, né? Ele parecia que sabia a minha vida. Ele parecia que sabia das minhas caminhadas. Cheguei para um homem de Deus e perguntei qual que era o segredo do sucesso dele. Qual que era o segredo? Porque ele contou para mim, ele contou no testemunho dele que ele tinha o Espírito Santo. Ele falou assim para mim: o que eu tenho hoje foi através do jejum de Daniel. Aí eu não conhecia nada a respeito do jejum. Eu pedi para ele me explicar como que funcionava. E ele falou para mim do jejum de Daniel, ele explicou como que era. Começou o jejum de Daniel e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a ir na igreja todos os dias. E continuei lutando, nunca mais usei droga, não bebi. Aí eu fui me distanciando das pessoas, me distanciando das amizades. E eu comecei a buscar intensamente. Eu peguei uma garrafa de azeite, depositei ela dentro de um frasco, levei para o pastor consagrar e eu coloquei só o meu nome dentro. Eu ajoelhado pedindo: vem Espírito Santo sobre mim. Eu nem te conheço, eu não conheço nem o Senhor direito. Deus, eu não sei nem como que funciona, mas eu quero o Senhor. Eu me lembro como se fosse agora, bem lúcido mesmo. Aquilo não foi emoção, não foi empolgação pela aquela música bonita que eu ouvi. Foi a voz do Espírito Santo. E ele falou assim: eu sou contigo. Ali eu recebi a presença do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele momento. E eu no altar eu comecei a falar, comecei a buscar. Eu já mudei da água para o vinho ali mesmo. Naquela mesma hora, eu já me senti outro homem. Eu passei a ser um homem equilibrado, um homem calmo, um homem que andava os mesmos passos que eu olhava para aqueles obreiros, aqueles homens de Deus. Hoje eu entendo que o jejum de Daniel, ele dividiu minha vida em 2 partes. O antes era o Edmilson, derrotado, cabisbaixo,
o Edmilson fracassado e após o jejum, o Edmilson vencedor, sem demagogia, eu tenho 100% de certeza que eu estou falando. Preguei a palavra de Deus dentro do presídio, eu comecei a fazer reunião dentro do presídio, aí eu saí, ganhei o alvará, passando o período ganhei o alvará, saí, e hoje eu estou como obreiro, faço trabalho dentro dos presídios e abri mão de tudo, hoje tenho o meu próprio negócio, casei com uma mulher de Deus, com uma obreira, hoje eu tenho um apartamento, eu tenho 2 carros, eu abro mão de tudo para agradar o meu Senhor. E hoje eu estou aqui para contar que vale a pena você fazer diferente. Não é só vale a pena se fazer jejum de Daniel? Sim, vale. Mas se você não fizer diferente, vai passar o jejum, entra ano, sai ano, você vai continuar a mesma pessoa. Hoje o Edmilson se deixa usar pelo Espírito Santo. Foi batizado e por isso hoje ele já não tira a vida. Hoje ele está levando vida. Ele foi um instrumento nas mãos dos espíritos malignos. Quando ele tinha o espírito de Ló, né? Mas agora com o Espírito Santo ele tem a visão de Deus, a visão da salvação, a visão de ganhar almas. Invista, meu amigo, na sua comunhão com Deus. O sacrifício, a fogueira santa, as ofertas que nós fazemos a Deus é para agradá-lo, para servi-lo. Não fará falta na vida daqueles que o fizerem com alegria, com a intenção de agradar ao Senhor que nos proporciona absolutamente tudo. Por isso estamos no jejum de Daniel. E a pessoa deve, por exemplo, ler o livro, o Ministério do Espírito Santo, ter as suas dúvidas esclarecidas, inclusive o obreiro, o colaborador, o auxiliar, o pastor deve se comprometer em adquirir um livro deste, um exemplar, e dar para alguém que não é batizado na sua igreja e junto com ela ler o livro, tirar as dúvidas e buscar o Espírito Santo. Por exemplo, eu estou buscando às 6 horas da manhã. Sim. E se a pessoa ler esse livro, realmente ela vai ser muito abençoada. O bispo fala aqui o seguinte: como ter certeza do batismo com o Espírito Santo? Aí ele explica aqui um dos sinais. Há uma característica marcante de quem recebe o Espírito Santo, que é a sede pelas coisas de Deus. Essa pessoa ora e medita nas Escrituras Sagradas de forma natural. Não precisa ser empurrada ou vigiada, pois a sua obediência é prazerosa e voluntária. Tá aí então. Adquira o seu exemplar, o Ministério do Espírito Santo, o último lançamento do Bispo Macedo. É momento de oração. Já tenho aqui a minha venda em mãos. Vou aqui agora para diante do altar. Vamos lá, Bispo Irlan? Pastor Marcos está chegando aqui em estúdio. Vamos orar por todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, desde o Templo de Salomão, diante desta imagem do altar, onde o Senhor quer que estejamos, porque é o único lugar que nos conecta aos céus de Deus, ao invisível, ao eterno. A este lugar esta pessoa virá neste mês de dezembro, e a este lugar traremos pedidos de todo o mundo, dos 6 continentes. Pessoas pedindo batismo com o Espírito Santo. E os que já são batizados, o cumprimento da promessa, seja em relação à vida familiar, sentimental, profissional. Oh, meu Deus, vem agora. Venha sobre esta pessoa que no hospital, no presídio, no carro, no trabalho, não importa o lugar, ele que está afastado, chora e pede perdão. Ela que se revolta contra as desculpas que tem dado e diz: basta, eu não quero mais buscar um bode expiatório para justificar o meu afastamento, para justificar a minha ausência na casa do meu pai. Fale, amiga, não fique me ouvindo, diga para ele: Senhor, eu quero neste jejum de Daniel ser cheio, batizado pelo Teu Espírito, mas para isso eu tenho que me esvaziar 100%, totalmente. Eu quero ser usado por Ti. Isso significa dizer que eu tenho que parar de ceder para as minhas fraquezas, emoções, fantasias, costumes. Vem, Senhor Espírito Santo, visite a todos que ligaram para a central, assim como o pastor Marcos, segura em mãos estes nomes. Segure, meu Deus, a vida de todos que ligaram, os que vão ligar,
pois o resgate vai chegar e sábado eles vão estar conosco nesta reunião da visão para receberem a visão espiritual, a visão da salvação, do batismo com o Espírito Santo, que nos faz ver quem somos e quem o Senhor quer que sejamos. Onde estamos é onde o Senhor quer que estejamos. O que fazemos e o que o Senhor quer que façamos. O que sabemos e o que o Senhor quer que saibamos. Vem, meu Pai, abra os ouvidos para esta pessoa ouvir. Fale, obreiro, colaborador. Jesus, me use nesses últimos dias do ano como nunca antes. Me use nesses últimos dias do ano para ganhar almas como nunca antes. Que o Senhor me use através do meu testemunho, em casa, no trabalho, no programa de rádio, no programa de televisão, na igreja. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, gaste a minha vida, gaste, assim como os teus servos que já levam 3 décadas, 2 décadas, 1 década te servindo, 24 horas, sem férias, sem descanso, e fortalecidos, avivados, que o Senhor gaste a minha vida também. Em tuas mãos eu entrego a todos e já os vejo aqui neste altar, te glorificando, te servindo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Remova esta venda dos seus olhos, pois ela cai para que você veja como Deus quer que você veja. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Bispo Irlan, suas considerações finais. Então, expectativa para este sábado. Quem não tem, prepare a sua venda e traga, porque ela vai ser colocada no altar neste sábado às 18 horas. Pastor Marcos? E com certeza, o bispo, essa pessoa será alcançada. Nós vamos encontrá-la, ela vai estar de volta. Se um dia ela se aproximou de Deus, se distanciou, será trazida de volta para a salvação. Chegou a hora é agora, sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, quando estaremos realizando a 3ª e última reunião da visão. Bem, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.